O que você está dizendo me intriga muito. Pelo que estou entendendo, o ritmo hipnótico tem algo a ver com a forma com que as pessoas se relacionam umas com as outras? Essa coisa evasiva e abstrata chamada caráter nada mais é do que uma manifestação da lei do ritmo hipnótico. Por isso, quando se fala do caráter de alguém, seria mais apropriado dizer-se que os seus hábitos de pensamento foram cristalizados em uma personalidade positiva ou negativa através da lei do ritmo hipnótico. Uma pessoa é boa ou ruim devido à fusão dos seus pensamentos com suas ações, através dessa lei. Uma pessoa é presa pela pobreza ou abençoada com a abundância devido às suas aspirações, planos e desejos, ou à falta deles, que por sua vez são feitos permanentes e reais pelo ritmo hipnótico. E isso é tudo que você tem a dizer a respeito da conexão entre o ritmo hipnótico e as relações humanas? Não, eu apenas comecei. Lembre-se de que, enquanto eu estou falando, estou mencionando a influência do ritmo hipnótico em conexão com todas as relações humanas. As pessoas que são bem-sucedidas nos negócios são inteiramente devido à forma como se relacionam com seus sócios e com todos os outros no seu círculo de negócios. Profissionais que são bem-sucedidos são prioritariamente devido à forma com que eles se relacionam com seus clientes. É muito mais importante para o advogado conhecer as pessoas e conhecer as leis da natureza do que conhecer propriamente a lei jurídica. E o médico acaba sendo um fracasso antes mesmo de começar, a menos que ele conheça como relacionar-se com seus pacientes e como estabelecer a fé destes nele mesmo. Um casamento fracassa ou é bem-sucedido inteiramente devido à maneira com que os participantes relacionam-se um com o outro. Um relacionamento apropriado no casamento começa inicialmente com um motivo para casar-se. A maioria dos casamentos não traz felicidade para o casal porque ambos não entendem e nem fazem questão de entender a lei do ritmo hipnótico através de sua ação, em que cada palavra que eles dirigem um ao outro, cada ato que eles fazem e cada motivo que os leva a lidar um com o outro faz parte de uma rede que pode trazer-lhes controvérsias e miséria ou dar-lhes asas para a liberdade, através da qual ambos conseguem sobrevoar todas as formas de infelicidade. Cada nova amizade que ocorre entre as pessoas pode acabar em uma amizade verdadeira e então em uma harmonia espiritual, algumas vezes chamada amor. Ou planta uma semente de suspeita e dúvida, que acaba evoluindo e crescendo para uma rebelião aberta, de acordo com a forma com que os participantes nessa amizade relacionam-se uns com os outros. O ritmo hipnótico simplesmente pega as motivações dominantes, as aspirações, os objetivos e os sentimentos dessas mentes em contato e os transforma de alguma forma em fé ou medo. Após o padrão ter tomado forma, o que ocorre com o tempo, ele é imposto sobre essas mentes que estão em contato e torna-se parte delas. Nessa forma silenciosa, a natureza faz com que sejam permanentes os fatores dominantes de cada ser humano. Em cada relacionamento humano, as motivações e as ações vis desses indivíduos que estão em contato são coordenadas e consolidadas em uma forma definida e costuradas nesse tão importante traço humano conhecido como caráter. Da mesma maneira, as motivações e as ações boas, virtuosas, são consolidadas e impostas sobre o indivíduo. Você pode ver que por isso não são somente as ações de uma pessoa, mas também os pensamentos dela que determinam a natureza de todas as relações humanas. Você está entrando em águas profundas. Vamos manter nossa conversa perto da costa, onde posso segui-lo sem ter medo de afundar. Vá em frente e conte-me como os relacionamentos humanos realmente funcionam em um mundo tão cheio de problemas, tal como temos hoje. Esse é um pensamento feliz, mas deixe-me ter certeza de que você está entendendo os princípios que estou revelando antes que eu tente mostrar a você como aplicá-los nos princípios da vida. Desejo ter certeza de que você entende a lei do ritmo hipnótico e que ela é algo que não se pode controlar, influenciar ou escapar. Mas todo mundo pode relacionar-se com essa lei de forma a beneficiar-se da forma inexorável como ela trabalha. Um relacionamento harmonioso com a lei consiste em um indivíduo modificar completamente os seus hábitos, de tal forma que ele consiga ser claro naquilo que ele realmente deseja e está disposto a aceitar. Ninguém pode modificar a lei do ritmo hipnótico, assim como ninguém pode modificar a lei da gravidade, mas todo mundo pode modificar a si mesmo. Lembre-se, contudo, que, em resumo, todos os relacionamentos humanos são feitos e mantidos pelos hábitos dos indivíduos relacionados. A lei do ritmo hipnótico executa o papel de solidificar os fatores que constituem as relações humanas, mas ela não cria esses fatores. Antes de irmos mais adiante com a discussão dos relacionamentos humanos, quero que você tenha um claro entendimento da mente subconsciente. O termo mente subconsciente representa um hipotético órgão físico que, na verdade, não possui existência real. A mente do homem consiste de energia universal, alguns chamam de inteligência infinita, que o indivíduo recebe, apropria-se dela e organiza em formas definidas de pensamento através de um aparato físico completo conhecido como cérebro. Essas formas de pensamento são réplicas de vários estímulos que chegam ao cérebro através dos 5 sentidos, e do 6º sentido, que ainda não é bem conhecido. Quando qualquer forma de estímulo alcança o cérebro e toma a forma definida de um pensamento, ele é classificado e armazenado em um grupo de células cerebrais conhecido como grupo da memória. Todos os pensamentos de natureza similar são armazenados juntos, de tal forma que, quando se traz um pensamento, este mesmo leva facilmente ao contato de todos os outros pensamentos associados a ele. Esse sistema é muito similar à forma de armazenamento moderna de arquivos e também é operado de forma similar. As impressões de pensamento, as quais uma pessoa mescla com a maior quantidade de emoções ou sentimentos, são os fatores dominantes do cérebro, porque eles estão sempre próximos da superfície, no topo do sistema de armazenamento, vulgarmente falando, onde eles entram em ação voluntariamente, no momento em que o indivíduo se nega a exercitar a autodisciplina. Esses pensamentos cheios de emoção são tão poderosos que frequentemente fazem com que o indivíduo se coloque em ação e motive-se a fazer coisas que não seriam aprovadas pela faculdade da razão. Essas explosões emocionais normalmente destroem a harmonia em todos os relacionamentos humanos. O cérebro normalmente traz consigo combinações de sentimentos e emoções tão poderosas que acabam assumindo o controle e deixando a razão de lado. Em todas essas ocasiões, os relacionamentos humanos estão fadados a perder a harmonia. Através do funcionamento do 6º sentido, o cérebro de um ser humano pode contatar o arquivo de outros cérebros e inspecionar quaisquer impressões que estejam presentes nele. A condição pela qual uma pessoa consegue contatar e inspecionar o arquivo do cérebro de outra pessoa é geralmente conhecida como harmonia. Mas você pode entender melhor o que isso quer dizer se eu disser que cérebros que estão sintonizados pelas mesmas vibrações de pensamento podem facilmente e rapidamente exercitar o privilégio de entrar e inspecionar os arquivos de pensamentos uns dos outros. Além de receber pensamentos organizados de arquivos de outros cérebros através do 6º sentido, uma pessoa pode, através desse mesmo órgão físico, contatar e receber informações da fonte central, conhecida como inteligência infinita.
Todas as informações que chegam ao cérebro de uma pessoa através do sexto sentido provêm de fontes que não são facilmente rastreadas e isoladas. Por isso, esse tipo de informação, acredita-se, vem geralmente da mente subconsciente da pessoa. O sexto sentido é o órgão do cérebro através do qual se recebem todas as informações, todo o conhecimento, todas as impressões e pensamento que não vêm através de um ou de todos os 5 sentidos. Agora que você compreende como a mente funciona, entenderá mais facilmente como e por que as pessoas acabam gerando tristeza e desarmonia através de relacionamentos humanos impróprios. Você também entenderá como os relacionamentos humanos podem ser idealizados para angariar riquezas na sua mais alta forma, riquezas materiais, mentais e espirituais. Além disso, você compreenderá que nunca pode haver felicidade exceto através do entendimento e da aplicação dos princípios corretos das relações humanas. Entenderá também que nenhum indivíduo é uma entidade em si mesma, e que só se pode conseguir uma mente plena pela harmonia de objetivos e ações entre 2 ou mais mentes. Entenderá porque cada ser humano deveria, por sua própria escolha, tornar-se o guardião do seu irmão, tanto de fato como em teoria. O que você diz pode ser verdade, mas ainda insisto que você tem me levado para as águas profundas do pensamento. Vamos voltar para a superfície, onde eu posso nadar em águas familiares. Nadaremos nas águas profundas após eu aprender a nadar com maestria. Começamos discutindo o assunto de como lucrar com a adversidade, mas me parece que perdemos o foco desse assunto. Fizemos um desvio, mas não nos alienamos. O diabo nunca se aliena. O desvio era necessário para que você se preparasse para entender a parte mais importante de toda esta entrevista. Agora, estamos prontos para voltar à discussão sobre a adversidade. Visto que a maior parte das adversidades ocorre devido a relações impróprias entre as pessoas, me parece importante que você entenda como as pessoas podem relacionar-se apropriadamente. Naturalmente, levanta-se a questão de o que é uma relação apropriada entre as pessoas. A resposta é que um relacionamento apropriado é aquele que traz a todos que estão ligados a ele ou afetados por ele alguma forma de benefício. O que é, então, um relacionamento impróprio? Qualquer relacionamento entre pessoas que cause dano ou traga qualquer forma de miséria ou infelicidade para qualquer um dos envolvidos. Como podem relacionamentos impróprios serem corrigidos? Pela mudança da mente da pessoa que está causando o relacionamento impróprio ou pela mudança das pessoas envolvidas no relacionamento. Algumas mentes harmonizam-se naturalmente, enquanto outras colidem da mesma forma. Relacionamentos humanos bem-sucedidos e que são feitos para durar como tal, devem ser formados de mentes que naturalmente se harmonizem, além de terem interesses comuns como um meio de trazê-los para a harmonia. Quando você fala de líderes de negócio que são bem-sucedidos porque sabem como escolher homens, você pode mais corretamente dizer que eles são bem-sucedidos porque sabem como associar mentes que se harmonizam naturalmente. Saber como escolher pessoas de forma bem-sucedida para qualquer objetivo definido na vida é uma habilidade desenvolvida para reconhecer os tipos de pessoas cujas mentes naturalmente se harmonizam. Por favor, fique focado na adversidade. Se há possíveis benefícios a serem encontrados através da adversidade, nomeie-os. A adversidade livra as pessoas da vaidade e do egocentrismo. Ela desencoraja o egoísmo, provando que nenhum indivíduo pode ser bem-sucedido sem a cooperação de outros. A adversidade força o indivíduo a testar a sua força mental, física e espiritual. Portanto, ela traz o indivíduo face a face com suas fraquezas e dá a ele a oportunidade de transpô-las. A adversidade força uma pessoa a procurar caminhos e meios para fins definidos, através da meditação e do pensamento introspectivo. Isso regularmente leva à descoberta e ao uso do sexto sentido, através do qual a pessoa consegue comunicar-se com a inteligência infinita. A adversidade força uma pessoa a reconhecer a necessidade de uma inteligência que não está disponível dentro de sua própria mente, mas provém de fontes externas. A adversidade quebra velhos hábitos de pensamento e dá para a pessoa a oportunidade de formar novos hábitos. Por isso, ela pode servir para quebrar o ciclo do ritmo hipnótico e mudar o seu funcionamento de negativa para fins positivos. Qual o maior benefício que uma pessoa pode receber através da adversidade? O maior benefício da adversidade é que ela pode, e geralmente o faz, forçar uma pessoa a mudar os seus hábitos de pensamento, quebrando e redirecionando a força do ritmo hipnótico. Em outras palavras, o fracasso é sempre uma bênção quando ele força a pessoa a adquirir conhecimento ou para construir hábitos que levam à realização dos maiores objetivos da vida de uma pessoa. Isso está correto? Sim, e algo mais, o fracasso é uma bênção quando ele força a pessoa a depender menos das forças materiais e mais das forças espirituais. Muitos seres humanos descobrem os seus outros eus, as forças que operam através do poder do pensamento, somente após alguma catástrofe que os priva do livre e total uso dos seus corpos físicos. Quando um homem não consegue mais usar as suas mãos e os seus pés, ele geralmente começa a usar o seu cérebro. Assim, coloca-se no caminho de descobrir o poder de sua própria mente. Quais benefícios são obtidos a partir da perda de coisas materiais? Dinheiro, por exemplo. A perda de coisas materiais pode ensinar muitas lições necessárias. Contudo, nenhuma tão grande quanto a de não possuir controle sobre nada e de não ter certeza do uso permanente de qualquer coisa, exceto o poder do seu pensamento. Fico imaginando se esse não é o maior benefício disponível que se pode aprender através da adversidade. Não. O maior de todos os benefícios potenciais de qualquer circunstância que leve uma pessoa a fazer um novo começo é que ele fornece uma oportunidade para quebrar o equilíbrio do ritmo hipnótico e acaba desenvolvendo um novo parâmetro, com novos hábitos de pensamento. Novos hábitos oferecem a única saída para as pessoas que fracassam. A maior parte das pessoas que escapam do funcionamento negativo para o positivo da lei do ritmo hipnótico o faz somente devido a alguma forma de adversidade que a força a mudar os seus hábitos de pensamento. A adversidade não é um agente potencial para quebrar a autoconfiança e, consequentemente, levar uma pessoa a desistir de ter esperança? Ela tem esse efeito para todas aquelas pessoas cuja força de vontade é fraca, devido a longos hábitos estabelecidos de alienação. Ela possui o efeito oposto em todos aqueles que não foram enfraquecidos pela alienação. O não alienado esbarra com um fracasso ou com a derrota temporária, mas a sua reação para todas as formas de adversidade é positiva. Ele luta em vez de desistir e acaba ganhando. A vida não fornece imunidade contra a adversidade, mas a vida fornece a todo mundo o poder do pensamento positivo, que é suficiente para dominar todas as circunstâncias de adversidade e convertê-las em benefícios. O indivíduo possui a prerrogativa e o privilégio de usar ou negligenciar o seu direito de pensar apropriadamente para transpor todas as adversidades. Todo indivíduo é forçado tanto a usar o poder do seu pensamento para a obtenção de fins positivos e definidos como a negligenciar e usar esse poder para a obtenção de fins negativos. Não existe acordo, nem recusa para o uso da mente. A lei do ritmo hipnótico força cada indivíduo a dar algum grau de uso, seja negativo ou positivo, para sua mente, mas não influencia o indivíduo sobre qual dos usos ele deverá fazer.
Pelo que estou entendendo e pelo que você diz, toda a diversidade é uma bênção. Não, eu não disse isso. Eu disse que existe a semente de uma vantagem equivalente em cada diversidade. Não disse que existe uma flor desabrochada de vantagem. Apenas a semente. Geralmente, a semente consiste de alguma forma de conhecimento, alguma ideia ou plano, ou alguma oportunidade que não teria sido disponível, exceto através da mudança dos hábitos de pensamento que, por sua vez, acabaram sendo forçados pela adversidade. Esses são todos os benefícios disponíveis para os seres humanos advindos do fracasso? Não, o fracasso é usado pela natureza como uma linguagem simples, em que ela castiga as pessoas quando estas negam-se a se adaptar às suas leis. Por exemplo, a Guerra Mundial foi extremamente destrutiva e feita pelo homem. A natureza plantou nas circunstâncias da guerra a semente de uma reprimenda equivalente, na forma de uma crise econômica mundial. A crise foi inevitável e impossível de escapar. Ela procedeu à guerra tão naturalmente quanto a noite precede o dia, e pelo funcionamento da mesma lei, a lei do ritmo hipnótico. Pelo que estou entendendo, a lei do ritmo hipnótico é a mesma que Ralph Waldo Emerson chamava de lei da compensação. A lei do ritmo hipnótico é a lei da compensação. É a força com a qual a natureza equilibra as forças negativas e positivas através de todos os universos, em todas as formas de energia, em todas as formas de matéria e em todos os relacionamentos humanos. A lei do ritmo hipnótico opera rapidamente em todas as instâncias. Por exemplo, essa lei imediatamente abençoa uma pessoa com os benefícios da aplicação positiva dos pensamentos, ou amaldiçoa com o resultado de pensamentos negativos. Definitivamente a lei funciona, mas nem sempre é rapidamente. Tanto os benefícios quanto as penalidades incorridas através da lei podem ser colhidas por outros, tanto antes quanto após a sua morte. Pode-se observar que essa lei realmente funciona porque ela força sobre uma geração de pessoas os efeitos tanto dos pecados quanto das virtudes das gerações precedentes. No funcionamento de todas as leis da natureza, a quarta dimensão, o tempo, é um fator inexorável. A quantidade de tempo consumida pela natureza na relação dos efeitos para suas causas depende em cada momento das circunstâncias presentes. A natureza faz crescer uma abóbora em 3 meses. Um carvalho leva 100 anos para chegar a um bom tamanho. Ela converte um ovo em uma galinha em 4 semanas. Mas ele requer 9 meses para converter um óvulo de um ser humano em um indivíduo. Capítulo 12. Ambiente, tempo, harmonia e precaução. Agora eu possuo um maior entendimento das potencialidades da diversidade e do fracasso. Você pode ir em frente agora com a sua descrição do próximo dos 7 princípios. Qual é o próximo princípio? O próximo princípio é a influência do ambiente. Vá em frente e descreva o princípio de como funcionam as influências do meio, como fatores determinantes nos destinos humanos. O ambiente, ou o meio, como também pode ser chamado, consiste em todas as forças mentais, espirituais e físicas que afetam e influenciam os seres humanos. Que conexão existe, se é que existe, entre as influências do meio e o ritmo hipnótico? O ritmo hipnótico solidifica e faz com que se tornem permanentes os hábitos de pensamento dos seres humanos. Hábitos e pensamentos são estimulados por influências do meio. Em outras palavras, os recursos que alimentam o pensamento vêm do ambiente que está à volta da pessoa. Hábitos e pensamentos são feitos permanentes pela lei do ritmo hipnótico. Qual a parte mais importante do meio em que uma pessoa vive? A parte que determina, mais do que todas as outras, se o indivíduo faz uso positivo ou negativo da sua mente. A parte mais importante do meio de uma pessoa é aquela criada pela associação dessa pessoa com outros. Todas as pessoas absorvem e acabam assumindo para si, seja consciente ou inconscientemente, os hábitos de pensamento daqueles com os quais eles se associam intimamente. Você quer dizer com isso que o contato constante com uma pessoa cujos hábitos de pensamento são negativos influencia a pessoa a formar também hábitos de pensamentos negativos? Sim, a lei do ritmo hipnótico força cada ser humano a formar hábitos de pensamento que se harmonizam com as influências dominantes do seu ambiente, principalmente a parte do ambiente criada pela associação com outras mentes. Então é importante que a pessoa selecione com muita cautela aqueles que serão seus associados. Sim, os associados que se relacionam intimamente com a pessoa devem ser escolhidos com tanto cuidado quando a pessoa escolhe a comida com a qual ela alimenta o seu corpo, mantendo sempre em mente o objetivo de que ela deve associar-se com pessoas cujos pensamentos dominantes são positivos, amigáveis e harmoniosos. Que classe de associados tem a maior influência sobre uma pessoa? Os associados que mais exercem influência sobre a pessoa são o parceiro no casamento, que por sua vez compartilha a casa, e os associados nas ocupações profissionais. Após isso, vêm os amigos íntimos e os conhecidos. Amigos casuais e estranhos exercem pouca influência sobre a pessoa. Por quê? O parceiro no casamento possui tão grande influência sobre a mente de uma pessoa. Porque o casamento é um relacionamento que traz as pessoas sob a mesma influência de forças espirituais, de tal peso, e elas acabam tornando-se as forças dominantes da mente. Como podem as influências ambientais serem usadas para quebrar o equilíbrio do ritmo hipnótico? Todas as influências, se estabelecem hábitos de pensamento, acabam tornando-se permanentes através do ritmo hipnótico. Uma pessoa pode modificar as influências do seu ambiente de tal forma que as influências podem ser positivas ou negativas, e a lei do ritmo hipnótico as tornará permanentes, a menos que elas sejam modificadas através dos hábitos de pensamento. Para colocar essa verdade de outra forma, uma pessoa pode submeter-se a qualquer influência do meio que ela deseje, seja positiva ou negativa. E a lei do ritmo hipnótico fará com que essa influência torne-se permanente, quando essa pessoa assumir a magnitude desse hábito de pensamento. É dessa forma que a lei funciona? Isso está correto. Tome cuidado com todas as forças que inspiram pensamentos. Estas são as forças que constituem o ambiente e determinam a natureza do destino da pessoa no planeta. Que classe de pessoas consegue ter controle sobre as influências do meio? Os não alienados, todos aqueles que são vítimas do hábito da alienação, perdem a sua força para escolher o seu próprio ambiente. Eles tornam-se vítimas de cada influência negativa do seu meio. Existe alguma saída para o alienado? Existe algum método pelo qual ele possa submeter-se às influências de um ambiente positivo? Sim, há uma saída para os alienados. Eles podem parar de alienar-se, assumir o controle de suas próprias mentes e escolher um ambiente que inspire pensamentos positivos. Isso eles conseguem obter através da definição de propósito. Isso é tudo o que há para eliminar o hábito da alienação? Esse hábito é apenas um estado da mente? Alienar-se nada mais é do que um estado negativo da mente. Um estado de mente conhecido pela ausência total de propósito. Qual o procedimento mais efetivo que uma pessoa pode seguir para estabelecer um ambiente que seja útil para desenvolver-se e manter hábitos de pensamentos positivos? O mais efetivo de todos os ambientes é aquele pelo qual um grupo de pessoas cria uma aliança amigável que os obrigará a auxiliar um ao outro no alcance de um objetivo, através de um propósito definido.
Esse tipo de aliança é conhecida como Mastermind. O Mastermind consiste na associação de indivíduos cuidadosamente escolhidos, cada qual enriquecendo essa aliança com algum conhecimento, experiência, educação, plano ou ideia, especialmente habilitados para fazer com que o objetivo de cada um seja atingido através de um propósito definido. Os líderes mais bem-sucedidos, em todos os momentos da vida, buscam o auxílio desse tipo de influência do meio, feita especialmente para servi-los. Realizações fantásticas são impossíveis sem a cooperação amigável de outros. Para colocar a verdade de outra forma, pessoas bem-sucedidas devem controlar o seu ambiente, garantindo assim manter total controle contra a influência das forças negativas do meio. A responsabilidade que as pessoas possuem com seus parentes faz com que seja impossível para elas evitar a influência de um ambiente negativo? Nenhum ser humano deve a outro ser humano qualquer grau de responsabilidade que possa roubar o seu privilégio de construir os seus hábitos e pensamento em um meio positivo. Por outro lado, cada ser humano tem o dever de remover do seu ambiente toda e qualquer influência que possa remotamente desenvolver hábitos e pensamentos negativos. Essa não seria considerada uma filosofia de sangue frio? Somente os fortes sobrevivem. Ninguém consegue ser forte sem remover toda e qualquer influência negativa de si mesmo, que possa de alguma maneira desenvolver hábitos e pensamentos negativos. Hábitos e pensamentos negativos resultam na perda do privilégio da autodeterminação, independente do que ou quem possa causar esses hábitos. Hábitos e pensamentos positivos podem ser controlados pelo indivíduo e devem ser feitos para servi-lo, na busca por seus propósitos e metas. Hábitos de pensamento negativo controlam o indivíduo e o privam do privilégio da autodeterminação. Deduzo, baseado em tudo que você disse, que todos aqueles que controlam as influências do meio, pelo qual os seus hábitos de pensamento são construídos, são mestres de seus destinos no planeta, e que todos os outros são dominados por seus destinos terrenos. Estou colocando essa afirmação de forma correta? Perfeitamente. O que estabelece os hábitos de pensamento de uma pessoa? Todos os hábitos são estabelecidos devido a desejos ou motivos, inerentes ou adquiridos. Quais sejam os hábitos, são os resultados de alguma forma de desejo definido. E o que ocorre com o cérebro físico, enquanto uma pessoa está formando hábitos de pensamento? Os desejos são impulsos de energia organizados, chamados de pensamentos. Desejos que são mesclados com sentimentos e emoções magnetizam as células cerebrais nas quais eles estão armazenados e preparam essas células para que sejam assumidas e direcionadas pela lei do ritmo hipnótico. Quando qualquer pensamento aparece no cérebro ou é criado lá e é misturado com os sentimentos puros da emoção do desejo, a lei do ritmo hipnótico começa a agir e de uma vez por todas começa a traduzir isso no seu equivalente físico. Pensamentos dominantes, que por sua vez agem inicialmente pela lei do ritmo hipnótico, são aqueles que estão mesclados com os desejos mais profundos e com os mais intensos sentimentos envolvidos. Hábitos de pensamento são estabelecidos pela repetição dos mesmos pensamentos. Quais são os motivos ou desejos que mais impelem e inspiram a ação do pensamento? Os 10 motivos mais comuns que mais inspiram pensamentos voltados para as ações são estes: o desejo por sexo e amor, o desejo por alimento, o desejo por autoexpressão espiritual, mental e física, o desejo pela perpetuação da vida após a morte, o desejo por poder sobre outros, o desejo por riquezas materiais, o desejo por conhecimento, o desejo de imitar outros, o desejo de se sobressair sobre outros. Os 7 medos básicos. Esses são os motivos principais que inspiram a maior parte de todas as ações humanas. E os desejos negativos, tais como a ganância, a inveja, a avareza, o ciúme e o rancor. Esses sentimentos negativos não são expressados mais frequentemente do que qualquer um dos sentimentos positivos? Todos os desejos negativos não são nada, exceto frustrações de desejos positivos. Eles são inspirados por alguma forma de derrota, fracasso ou negligência por parte dos seres humanos em se adaptarem às leis da natureza de forma positiva. Esse é um novo ponto de vista nessa questão dos pensamentos negativos. Se eu estou entendendo o que você disse, todos os pensamentos negativos são inspirados pela negligência ou fracasso de uma pessoa em se adaptar harmoniosamente às leis da natureza. Isso está correto? Isso está corretíssimo. A natureza não tolerará quaisquer inatividades ou vácuos de qualquer tipo. Todo o espaço deve ser, e na verdade é, preenchido com alguma coisa. Tudo nesta existência, tanto de natureza física como espiritual, deve ser e estar em constante movimento. O cérebro humano não é a exceção a essa regra. Ele foi criado para receber, organizar, especializar-se e expressar o poder do pensamento. Quando o indivíduo não usa o cérebro para a expressão de pensamentos criativos e positivos, a natureza preenche o vácuo, forçando-o a agir em cima de pensamentos negativos. Não pode haver indolência ou inatividade no cérebro. Entenda esse princípio e você terá um novo e importante entendimento sobre as influências que o ambiente exerce nas vidas dos seres humanos. Você entenderá melhor também como a lei do ritmo hipnótico opera, sendo ela a lei que mantém tudo e todos em constante movimento, através de alguma forma de expressão, tanto de princípios negativos como positivos. A natureza não está interessada nesse tipo de moral. Ela não está interessada no certo ou no errado. Ela não está interessada na justiça ou na injustiça. O seu interesse é unicamente de forçar tudo a expressar a ação de acordo com a sua natureza.